Se você puder abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme Lucas. O Evangelho, as boas novas de Jesus, conforme a visão, a ótica, o relato de Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23, nós vamos ler dos versículos 39 até o versículo 43. Lucas, capítulo 23, é o terceiro livro do Novo Testamento, fácil de achar. Muito bem. Aqui na minha tradução, diz assim, você sabe que você tem na sua mão aí uma tradução, não é? O original não temos aqui conosco hoje. Mas diz assim na minha tradução: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai de amor, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que temos de estar juntos, reunidos, para cantarmos louvores ao Senhor. A tua palavra diz que lhe cai bem o louvor, que o Senhor é digno do nosso louvor. E eu espero, Pai, e tenho orado que cada vez mais o Senhor, sempre que se reunir com a nossa igreja, o Senhor desfrute do nosso louvor, que é um coração que te ama, que te louva de verdade. Que bom estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, para nos vermos, temos a comunhão uns dos outros, mas também nos reunimos ao redor da Tua palavra, santa, viva, verdadeira, única. E assim nós pedimos, Senhor Deus, que o Espírito que a inspirou, Ele mesmo traga aos nossos corações a vida que está contida nessas letras. Isso passe de um conhecimento, de uma história, mas se transforme na vida que nos dá o significado, o sentido, o propósito, a razão, porque estamos aqui. E assim viveremos glorificando o Teu nome. É no nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos para a Tua glória e o nosso bem. Amém. Meus irmãos, esses dias têm sido dias, ou têm sido talvez ainda no presente, dias um pouco difíceis para mim. E eu queria hoje publicamente expressar minha gratidão a todos da igreja, que de uma forma ou de outra, às vezes num silêncio, num olhar, num abraço constrangido talvez, de tantas maneiras, um telefonema, um e-mail, tem participado do momento de dor de mim, da minha irmã Cláudia, da minha família e da minha mãe, das minhas irmãs, agora na morte do meu irmão Paulo. Eu ainda não tinha sentido essa dor antes. Realmente doeu muito. Parece que está faltando um pedaço de mim. E tanta coisa passa pela minha cabeça nesses dias. E eu queria dizer que a igreja tem me abençoado muito. E eu dou graças a Deus por isso. Meu irmão era muito querido, naturalmente, muito jovem, 41 anos, 2 filhas, uma de 16, a Isabela, e uma de 11, a Alice. E foi muito difícil viver esse momento. Ainda está sendo, honestamente falando. Tem alguns momentos que eu não tenho vontade de fazer muita coisa, de falar. Eu senti uma dor muito forte no meu peito, não é? E fiquei muito assustado com a dor que eu senti na minha carne. E o médico pediu que eu descansasse uns dias. Eu agradeço a liderança da igreja, que inclusive pediu que eu desligasse o meu celular por alguns dias e eu ficasse em descanso. E me fez muito bem. E quando eu estava lá com a minha família no Brasil, a minha sobrinha, na realidade, encontrou uma carta que meu irmão escreveu para mim.
nas suas coisas. Uma carta muito, muito forte, inclusive, não é? Mas ele, com muito senso de humor, muito bom senso de humor, agora não sei como fala, um senso bom de humor, um bom senso de humor, agora não sei o que eu falo. Ele sempre dizia que ele queria abrir uma igreja. Ele não queria abrir uma igreja, era uma brincadeira dele, não é? No meio de tantas igrejas que existem hoje, especialmente no Brasil, ele disse que ia abrir uma igreja, que o nome da igreja ia ser Igreja Jesus para Cristo. Então, que ele ia comprar um ônibus e que ele ia sair pelo Brasil, andando de cidade em cidade com ônibus, pregando e levando música para o Brasil, para vários lugares, é o que ele dizia, né? Mas na carta ele me escreve e ele diz assim: Jaime, nunca esvazie a mensagem da cruz. Nunca esvazie a mensagem da cruz. Ele diz: existem muitos nomes. Você pode chamar o seu filho de João, José, Antônio. Mas Cristo é outra coisa. É só o nome dele, ele disse. E eu, pensando nessas coisas que ele escreveu, e talvez por causa da sua mão já trêmula, algumas coisas são difíceis de ler, mas eu pensei nisso que ele disse: não esvazie a mensagem da cruz. E nas minhas orações, eu fui trazido a esse texto de Lucas, capítulo 23, quando Jesus é levantado, crucificado, entre estes malfeitores. E é exatamente por esta razão que hoje eu queria conversar com os irmãos a respeito da cruz de Cristo. Aliás, domingo que vem nós teremos o pastor Ademar de Campos pregando, e eu pretendo no próximo domingo seguinte, nós iniciarmos uma série de 5 pregações a respeito de oração. Eu estou providenciando um livro sobre oração, que cada pequeno grupo vai ter esse livro. É um livro simples, fácil. O meu ideal era que todos tivessem uma cópia. Eu consegui apenas algumas. Então, cada pequeno grupo vai ter. E nessas próximas 5 semanas eu vou pedir que todos os pequenos grupos discutam a respeito da oração, daquilo que vai estar nesses livros. Mas hoje eu queria falar a respeito da cruz, especialmente dessas 3 cruzes que nós encontramos nesse texto de 39 a 43. A primeira cruz que a gente vê nesse texto é a cruz da rebelião. Veja que Jesus está sendo crucificado, ele passou algumas horas preso. Jesus está aí no máximo 12 horas desde que tinha sido preso no jardim do Getsêmani, e apanhou muito, foi privado de muitas coisas neste período. Jesus está muito machucado, sangrando, a sua carne está dilacerada, e o seu corpo sofre muito naturalmente. Ele sabe tudo o que está para acontecer nesses próximos momentos, ele sabe dos cravos que vão perfurar suas mãos, os seus pés, e a coroa de espinho que será colocada na sua cabeça. Ele sabe perfeitamente de tudo que ele vai ouvir a respeito dele, do que o povo de verdade pensa dele naquele momento de grande humilhação. Ele, que de toda a eternidade sempre foi servido pelos anjos, que sempre os anjos, como diz Isaías, cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, este Deus santo que nunca viu maldade, que os seus olhos nunca contemplaram o pecado, a impureza. Esse Deus santo agora está rodeado de gente que o amaldiçoa, que blasfema contra ele, e ele está ouvindo tudo isso, e não apenas isso, cumprindo-se a palavra do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 12, sendo crucificado ao lado de malfeitores, sendo comparado a malfeitores, como se ele fosse um rebelde igual a eles, um malfeitor igual a eles, que na realidade ele estava se tornando naquele momento, recebendo, absorvendo sobre si, diz o próprio texto de Isaías, toda a maldição minha, sua, de todos nós, caía sobre ele naquele instante, e junto com aqueles malfeitores, ele se tornava a forma palpável do mal, que a ira de Deus se voltou contra ele. Ali, este homem, que nós não sabemos o crime que ele cometeu, talvez uma rebelião contra Roma,
talvez um homicídio contra alguém. O fato é que a Bíblia diz que era um malfeitor. Ele estava agora morrendo ao lado de Jesus Cristo. Ele não precisava do que eu e você precisamos hoje, da fé de acreditar na existência do homem Jesus. Ele estava vendo com seus próprios olhos Jesus ali em carne e osso, sangrando diante de si. Quando eu era advogado no Brasil, na Avenida Paulista em São Paulo, tinha este homem, Dr. Kenneth. E ele era um judeu praticante, ortodoxo. E o Dr. Ken, como nós o chamávamos, volta e meia conversava comigo a respeito da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. E um dia eu criei muita coragem, sendo ainda muito jovem, e ele um homem já de certa idade, e o meu chefe naquele grande escritório com 24 advogados. E eu disse: Dr. Ken, com todo respeito, eu quero te perguntar, desse tempo todo que temos conversado a respeito da Bíblia, quem é Jesus para o senhor? E ele me disse: Jesus existiu como homem. Era um homem que falava muitas coisas, algumas coisas muito boas e muito duras. Mas ele era um mentiroso e nós o matamos. Porque ele dizia que ele era Deus. Essa era a resposta que esse homem deu para mim. Mas ele acreditava que Jesus existiu como homem um dia na história. Este homem não precisava disso. Ele estava vendo Jesus diante de si. Mas ainda assim, o seu coração estava tomado por uma rebelião, por uma revolta. E ele olhava para Jesus, criticava, o texto diz que ele blasfemava contra Jesus, não sabemos o quê. Quais as palavras que ele dizia. Lucas apenas se reserva a dizer que ele blasfemava, e entre outras coisas dizia: você não é o Cristo. É? Se você é, salva-te a ti mesmo dessa hora horrível e também salva-nos a nós. Essa necessidade de que quando estamos mal, de alguma maneira temos que levar alguém junto conosco. E não conseguimos ver o bem em absolutamente nada. Os seus olhos estavam tomados pela maldade, e diante dele o Cristo de Deus estava, mas ele viu como um rebelde e ainda duvidou de suas palavras. Talvez ele confiasse, talvez ele acreditasse nas histórias que este que está sendo crucificado junto dele, se dizia ser o Cristo, e ele agora zombava dele, não é o Cristo. Na realidade, ele se junta com a massa. O texto, no versículo 34, diz que as pessoas estavam blasfemando contra Jesus, até que as autoridades, no versículo 35, diz assim: salvou-se tantos outros, por que não salva a si mesmo? Se você é Jesus Cristo, Filho de Deus, salva-se a ti mesmo. As autoridades locais estavam dizendo isso. Depois, no versículo 37... os soldados que escarneciam de Jesus, aproximando-se dele, disseram: se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Este homem, ouvindo a murmuração do povo, ouvindo as autoridades importantes, vestidas com suas roupas belíssimas, de linho, ouvindo os soldados com toda a força e poder que um soldado romano tinha, ele foi na força da massa, e se a massa diz que ele não é, então ele não é. Essa é a constante luta que eu e você temos, da força da massa e da força moral. Porque se a massa diz que é, então todos acreditamos, a Maria vai com as outras. Se um dia alguém diz que assim é que é, então assim será. Hoje mesmo na Tailândia houve um casamento de 3 homens. Eu já tinha vindo aqui na Pensilvânia um casamento de 3 mulheres. Hoje na Tailândia 3 homens se casaram. Então a massa quer fazer com que nós acreditemos que casamento é a junção de qualquer coisa. O Facebook diz que existem 58 tipos de possibilidades de gênero humano. Daqui a pouco vai faltar letra no alfabeto para descrever o gênero humano. E aí querem que nós acreditemos iguais a todo mundo, que assim é que é. O que a massa diz, então é. Mas tem a força moral, que é aquilo que você sabe dentro de você. Ele ouviu tanta gente dizendo: esse não é o Cristo. Se é mesmo, então desça daí.
E ele gostou dessa conversa. Quem sabe ele gostou para tirar vantagem. Bom, eu estou vendo ali as autoridades, eu estou vendo ali os soldados zombando de Jesus. Se eu for na mesma onda dos soldados, se eu falar igualzinho às autoridades, as autoridades disseram que você não é mesmo. Quem sabe uma autoridade tem pena de mim. Quem sabe um soldado na hora de me matar diz, puxa, ele pensa igual a mim, não vou matá-lo. De alguma maneira tirando vantagem aqui e ali. O fato é que ele entra nesta onda de todo mundo, de agir o que todo mundo faz, e ele colheu um preço caríssimo por aquilo. Nos anos 60, o movimento hippie dizia assim, faça amor, não faça guerra. Em princípio, parece uma palavra simples, não é? Faça amor, não faça guerra. Mas faça amor com quem? Com quê? Com tudo. Quando? Como? Vale tudo. 40 anos depois, hoje nos Estados Unidos, o CDC, o Centro de Controle de Doenças Transmissíveis, diz que existem 110 milhões de norte-americanos contaminados com doenças transmitidas sexualmente. Isso é um dado do órgão mais importante que controla as doenças nos Estados Unidos. Faça amor, não faça guerra. E aí você colhe, alguns anos depois, 110 milhões de pessoas contaminadas. Você vai com a massa? Essa é essa cruz da rebelião, que sempre acha alguma coisa naquela cruz de Cristo. A cruz da rebelião que não se satisfaz jamais. A cruz da rebelião que ousa não comer do pão da vida para se satisfazer. A cruz da rebelião, que está sempre um saco furado, vazio, que precisa mais e mais e mais e mais e sempre mais, e nunca encontra o conforto da vida, o descanso da vida, jamais os seus olhos, como disse Salomão, cobiçam tudo o que vê. É a cruz da rebelião, que questiona Jesus Cristo, questiona a sua veracidade como Filho de Deus, o Deus encarnado, que acha justificativas todas, para viver da maneira como nós vivemos. Talvez para não tomar a sua decisão. Nós teremos batismo agora no mês de abril. Eu fico pensando quanta justificativa mais você precisa encontrar para não se submeter à palavra de Jesus Cristo como seu Senhor, se é que Ele é seu Salvador. Se todo aquele que crê e for batizado será salvo. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quais as justificativas de que nós precisamos? A cruz da rebelião. Como é bom a humildade. Como a humildade embeleza as pessoas. As menininhas lindas aqui falando sobre a beleza, não é? Os vestimentos. Não existe uma roupa melhor que nos embeleza do que a humildade, que se submete ao Senhor. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 3, que olha mulheres, isso vale para homens também, fiquem bonitas para os seus maridos, mas não pense que o que realmente faz questão na sua vida de embelezar você é o frisado dos seus cabelos e as joias que você usa. Ele não está proibindo essas coisas, mas ele está dizendo que a beleza real é um coração submisso ao Senhor, um coração íntegro diante de Deus, manso e tranquilo diante de Deus. Sabe por quê? Porque esse coração, ele não apenas atrai o seu marido ou a sua mulher, mas ele atrai o próprio Deus. E quando ele atrai o próprio Deus, ele satisfaz a Deus. O Salmo 37 diz que nós satisfazemos isso, então Deus nos abençoa. Nós fazemos ao contrário, não é? A gente tenta agradar o menor, talvez o seu marido apenas, a sua mulher apenas, seus filhos, seus pais. A Bíblia diz, não agrade o maior que é Deus, o resto vai se encaixar no seu lugar. Essa é a cruz da rebelião. Essa semana eu estava ouvindo um homem na rádio, e ele estava dizendo que estava numa praia aqui na Califórnia, e ele viu um pássaro, uma gaivota. Você sabe aquele plástico que você coloca um monte de Coca-Cola junto e você carrega? Um plástico cheio de... Então, ele tinha um desses plásticos enrolado no pescoço, a gaivota. E a gaivota está tentando, de toda maneira, tirar esse plástico do pescoço. Não conseguia tirar. E ela estava se sufocando ali, tentando tirar o plástico do pescoço, na praia.
Então ele foi se aproximando devagarzinho para tentar ajudar a gaivota e tirar o plástico do pescoço dela. E conforme ele foi se aproximando mais e mais da gaivota, quando a gaivota percebeu que ele estava chegando, ela se virou e saiu correndo e voou e não deixou que ele ajudasse. Quantos de nós somos assim? Estamos com a corda no pescoço, atolados nos nossos pecados. Um Deus de amor, manso e poderoso, o melhor amigo que podemos encontrar, se aproxima de nós e diz: vem para mim. E nós fugimos e voamos nos nossos próprios pecados, enrolado nas cordas que vão um dia nos matar. Existe uma segunda cruz nesse texto, e é apenas para ficar com R, a cruz da rebelião, a cruz da reconsideração, que é a cruz do arrependimento. Quando você reconsidera de fato a sua vida, você pondera a sua vida. Nesses dias da morte do meu irmão, eu tenho ponderado muito a minha vida. A Bíblia diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. A Bíblia diz isso. Porque numa casa onde há festa, você realmente não tem tempo para pensar na vida. Numa casa onde há luto, você tem que pensar na vida, que um dia ela termina. A morte nunca chegou tão perto de mim. Nem quando aquele homem, lá no Brasil, colocou um revólver na minha cabeça, dizendo que ia me matar. Até hoje eu posso fechar os olhos e me lembrar das balas no tambor daquele revólver, contra a minha cabeça. Numa favela que eu estava. Mas quando eu vi o meu irmão morto, eu vi como a morte chegou tão perto. E quantas coisas precisam ser reconsideradas. O que nós realmente amamos, aquilo que nós realmente valorizamos. Eu tenho tantas vezes dito que às vezes nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E Deus nos chamou para amar as pessoas e usar as coisas. Que nós precisamos gastar tempo com gente. Que a igreja estabeleceu um sistema de pequenos grupos e chame como quiser, o nome que quiser, a nomenclatura que quiser, mas no fundo o que eu queria era ver gente junto com gente, falando de Deus, do amor do Senhor, orando uns pelos outros, um sendo amigo, amando o outro, cuidando um do outro. Eu não consigo, o pastor Alexandre não consegue, nós não conseguimos cuidar de todo mundo, mas todo mundo pode cuidar de todo mundo. Mas nós gastamos tempo com tanta coisa. Eu falei com a Luísa, eu vou cortar a TV a cabo de casa, por exemplo. Eu vejo muito pouco, honestamente, eu vejo as notícias. Mas num sinal, talvez, mas isso sou eu, não é você. Você tem que ver na sua vida, não estou dizendo que TV a cabo é pecado, não me entenda mal. Mas precisamos reconsiderar a nossa vida. Onde colocamos o nosso dinheiro, onde colocamos os nossos olhos. Jó diz assim: eu fiz um acordo com os meus olhos. Jó, eu fiz um acordo com os meus olhos. Como vou colocar os meus olhos em alguma coisa impura, ele diz. Façamos um acordo com a nossa língua quando vamos falar alguma coisa a respeito de alguém. Ainda quando vamos encontrar coragem para tirar a tomada da parede, essa vitrola, parar de falar a respeito da vida das pessoas. Quando vamos dominar a nossa língua e vamos permitir que o nosso coração cheio de louvor faça com que ela apenas seja um instrumento de louvor a Deus. É interessante que este homem, esse segundo malfeitor, ele viu algumas coisas que o outro parece que não viu. O outro viu ali Jesus encarnado ali, ele viu Deus ali como um homem diante dele, mas este homem ele viu algumas outras coisas. Primeiramente ele viu que havia um Deus e temeu. Ele diz assim no texto, ele fala, você não é ao mesmo, versículo 40, nem ao menos temes a Deus estando numa sentença igual? Você não tem temor de Deus na hora da morte? Será que quando a espada está no seu peito, ainda assim, você não consegue baixar a sua cabeça e temer a Deus? A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos de nós fazemos tantas coisas por irresponsabilidade? Quantos de nós fazemos tantas coisas, não temos nenhum temor no nosso coração? Temos uma mania de um determinismo, que Deus determinou isso, que Deus determinou aquilo, e aí proliferamos tanta coisa má entre nós.
E não temos temor de Deus. Quantas pessoas dizem, como diz o profeta Jeremias, em meu nome dizem, Deus diz isso, Deus diz aquilo, e eles dizem para o meu povo, haja paz, quando não existe paz. Eu estava falando com um irmão outro dia, que quando a gente sobe aqui para pregar, com todo respeito e humildade eu digo isso, mas quando subimos para pregar, no mínimo tem que haver um temor no coração, de que há uma expectativa de que Deus vai falar, e que há uma expectativa que Deus vai falar através de mim. E ai de mim se eu abrir a minha boca e disser alguma coisa que Deus não queria dizer. Ai de mim que usei a sua palavra santa para distorcê-la e falar uma outra coisa para o meu benefício. Ai de mim que não disse o que Deus queria dizer e disse aquilo que Deus não queria que fosse dito. Porque a sua palavra é santa. Ele disse, eu nunca disse isso, nunca falei essas coisas. Como você ousa colocar na minha boca uma palavra sua? Mas assim é que nós vivemos. Esse homem diz, você não teme a Deus. Ele viu que havia um Deus e o temeu. Hoje eu estava ouvindo no rádio um budista discutindo com a jornalista, e a jornalista estava amando a conversa. E ela disse assim, mas depois quando acaba a reencarnação, mas e aí, quem decide isso? Quem decide? Foi a pergunta da jornalista. E ele disse o seguinte, diferente de outras religiões, nós não temos um fator externo que decide, nós não temos um juiz que decide. O karma da vida vai decidindo. Você vai escrevendo a sua história, você mesmo. Esta agora e a que ainda virá um dia. O que acontece nas nossas escolas, quando disse a filha do Billy Graham, Anne Graham Lotz, quando perguntaram para ela assim, vocês tiraram Deus das escolas. Você não gostou do julgamento de Deus contra você? Que Deus falou que aquilo que você está fazendo é pecado? Que Deus falou que o casamento é entre um homem e uma mulher, e para ser fiel até a morte? Que Deus falou que os filhos têm que honrar e respeitar seus pais? Você não gostou do julgamento? Você não gostou do julgamento, que a libertinagem não é uma coisa boa? Tira Deus. Você não gostou do julgamento? Tire o juiz. É assim que as pessoas preferem viver. Sem esse fator externo, que deixa você fazer o que você bem quiser. Que é uma ilusão. Porque Cristo veio, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade, ele está dizendo que quando Cristo te liberta, você está livre para não pecar mais. Essas pessoas não são livres, elas são escravas do pecado e elas sempre pecarão. Elas dizem que elas são livres e podem fazer o que elas quiserem, mas como marionetes, elas estão dentro de um sistema e tem uma mão cabeluda e feia, e diabólica, infernal, que comanda a vida delas. Mas se você não gosta do julgamento de Deus sobre você, tire o juiz e viva a sua vida. Esse homem não, ele viu que havia Deus e viu que havia um juiz. Ele viu também que havia diferença entre eles dois e Jesus. Ele diz aqui no versículo, com justiça nós sabemos que estamos recebendo um castigo que os nossos atos merecem. Mas esse homem não. Ele viu que havia uma diferença entre ele e Jesus. Ele diz, olha, talvez todos sejamos iguais, mas diferentes de Jesus Cristo. Eu estou vendo que existe uma diferença. Não existe pecado neste homem, ele está dizendo. Em João capítulo 8, 46, Jesus diz assim, quem de vocês me convence de pecado? Que ousadia de Jesus virá para todos aqueles homens, fariseus, escribas, doutores da lei, que conheciam a Bíblia completamente, tinham a Bíblia gravada nas roupas, bordada na roupa, sabiam a Bíblia, tinham a Bíblia na mão, na cabeça, como bom judeu, assim que eles viviam. Jesus olha para eles e diz assim, quem de vocês pode me convencer de pecado? Vocês não vão achar um pecado em mim nunca, jamais. E eles se silenciaram, porque não tinha pecado em Jesus Cristo. Este homem viu, ele diz, nós estamos recebendo a sentença que merecemos. Ele não. Há uma diferença aqui que nós precisamos compreender. Nós somos pecadores, ele não. Ele sabe realmente as coisas, o que é, o que não é, nós não. Nós precisamos sondar os nossos corações, meus irmãos, e ver de verdade essas motivações dentro de nós. Para vivermos uma vida mais verdadeira, sem hipocrisia.
Essa semana eu estava visitando um pequeno grupo, visitei 2 pequenos grupos essa semana. Essa semana que vem pretendo visitar mais 2. Mas eu estava visitando um pequeno grupo e num certo momento o líder do grupo perguntou assim: o que é santidade? Quando você pensa em santidade, você pensa em quê? E um gaiato lá do grupo disse assim: quando eu penso em santidade, eu penso no pastor Jaime. Aí acabou comigo, né? Ele não tem pecado. Ele é santo. Eu não. É na santidade dele. É na justiça dele. Eu mereço. Se há uma coisa que eu mereço, é a morte. Porque todos pecamos e destituídos estamos da graça, da glória. Não é a glória de Deus mais para nós. E o salário, o pagamento, o cumprimento do pecado, o resultado do pecado é a morte. Mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nele. Esse homem também viu que havia uma saída para a morte. Ele, quando olhou para Jesus, ele viu que havia uma saída, que a morte não era a palavra final. Diferente, talvez, daquele homem que quis se associar com as autoridades para conseguir se livrar da sua pena, eu estou presumindo. Ele preferiu morrer ao lado de Jesus, sabendo que aquela morte não seria final. Lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Este é um grito de alguém que está entendendo que a vida pode acabar naquele momento. Ele diz assim: lembra-te de mim. O que você mais quer na sua vida? É uma televisão de 180 polegadas. Não, o que eu mais quero na minha vida é lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. O dia que der o som da trombeta no céu, o dia que o arcanjo tocar aquela trombeta, o dia que Deus der a sua ordem, que o céu se rasgar e Jesus Cristo descer naquelas nuvens com os seus santos anjos, e todos aqueles que morreram antes de nós foram ressuscitados, se encontrarem com Jesus, e depois nós vivos nos encontraremos com Ele. Jesus, naquele dia, lembra-te de mim, Jesus, olha para mim e diz: eu sei quem você é, Jaime, eu conheço você, Samuel, eu conheço você, Josué, eu conheço você, Débora, conheço você, eu me lembro de você. Este é o grande pedido que alguém desesperado, que entende o valor da vida e da morte, que busca alguma coisa, busca, como diz Davi no Salmo 24, uma coisa eu peço, e a busco todos os dias: morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nós buscamos tudo, como diz Salomão, corremos como quem corre atrás do vento, tentando pegar o impegável. Corremos para todos os lados, queremos o melhor salário, o melhor emprego, queremos as melhores casas, queremos o melhor lugar para morar, queremos o melhor marido, buscamos tudo, a melhor educação, o melhor currículo, tudo. Talvez nunca enchemos o nosso pulmão e demos um grito como este homem na cruz: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Porque eu entendo o que é a morte e o que é a vida. E o dia que chegar a minha morte, eu sei que eu serei lembrado pelo Senhor. Eu serei contado entre aqueles fiéis que o Senhor amou e que responderam te amando. Ele viu que havia uma saída para a morte. E ele viu também que sempre há esperança em Cristo Jesus. Ele era um malfeitor. Também não sei o que ele fez. Não sei se ele cometeu um homicídio. Mas ele estava morrendo de cruz. Era a pior sentença que o Império Romano aplicava. Para ele ter a ousadia de virar-se para Jesus e dizer: lembra-te de mim, Senhor. É porque havia esperança no seu coração. Não é que ele era bom. Um dia eu estava lendo uma história a respeito disso, faz muito tempo isso. Eu li que o escritor escreveu assim: bom, tinha o ladrão mau e o ladrão bom. E a gente fica achando que tem 2 ladrões na cruz, o ladrão mau e o ladrão bom. Me fez lembrar de uma história lá em Vila Velha, no Espírito Santo, quando a Luísa, minha esposa, morava. Ela era garota, não é? Ela mudou-se para o Espírito Santo muito novinha, 5, 6 anos de idade. E não havia asfalto ainda na cidade. E um dia alguém roubou alguma coisa na casa dela. E o vô Geraldo, pediu para que ela ligasse para a polícia. E ela ligou para a polícia. E ela disse assim: olha, vem aqui em casa porque alguém roubou alguma coisa.
Então, a pessoa que atendeu lá, o porteiro, não sei quem da delegacia, disse, cara, não tem nenhum soldado aqui, um policial, ninguém que eu possa mandar agora. Mas não tem ninguém que você possa mandar. Olha, nós temos aqui um preso de confiança. Se quiser, a gente manda ele. Ele não era um ladrão bom. Ele era um malfeitor. Não há pecado e culpa. Como é que é a letra, pastor Alexandre? Pois não há pecado e culpa que não possa perdoar. Não há pecado ou culpa que não possa ser perdoado. Aquele homem viu uma oportunidade e ele disse, eu vou me agarrar a ela. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Jesus podia virar e falar assim, você é um bandido, você é um homicida, você é um traidor, você é um mentiroso. Eu sei que quando Jesus vira para ele e diz, hoje me estará comigo no paraíso, ele se tornou como aquele mendigo que bate na porta, maltrapilho, amassando o chapéu, o moço, tem um pão velho aí para eu comer. E de um mendigo pedindo pão velho, ele acabou sentando na mesa do rei. E morou no palácio do rei, onde ele está hoje, na presença do Senhor. Aqui em Banff, eu acho que é perto de Kananaskis ali, e perto de onde nós fizemos, os homens fizeram alguns anos atrás uma caminhada muito bonita, lembra, Cacá, ao redor de um lago? Nós vamos repetir isso esse ano, essa caminhada ao redor do lago superior de Kananaskis. Ali, mais ou menos, existe uma placa, escrito assim, The Great Divide, o grande divisor. E naquela região, mais ou menos em algum lugar ali em Banff, as águas das montanhas estão juntas aqui em cima e elas fazem assim. E uma água que, por alguma razão, por um vento, resolve cair para cá, ela anda cerca de 2.000 quilômetros. Vai para British Columbia, para Idaho, para Washington e cai no Oceano Pacífico. A água que, por alguma razão, equilibrando como malabarista, cai para cá, ela anda 2.800 quilômetros, se junta ao Missouri e cai lá, 2.800 quilômetros no Golfo do México, no Oceano Atlântico. Esses dois homens, lado a lado com Jesus, uma decisão, mandou os dois eternamente para caminhos diferentes. Mas finalmente existe uma terceira cruz, a cruz da rebelião, a cruz da reconsideração e do arrependimento e a cruz da redenção. Versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A eternidade começou. A eternidade não é viver muitos anos. A eternidade é a ausência absoluta do tempo. Só que havia um problema, né, meus irmãos, na cruz. Porque o problema da cruz é como seria possível um Deus justo perdoar os pecadores? Como seria possível salvação e justiça andarem juntos? Porque se Deus é justo, todos nós temos que morrer eternamente. Então, se Ele aplicar a sua justiça em nós, se Deus for justo e der para você aquilo que você merece, você está eternamente morto no inferno, a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que Deus é bondoso, misericordioso, o seu nome é salvação, diz o Salmo. Seu nome é salvação. Isaías 12 diz isso, seu nome é salvação. Como então misericórdia e salvação andarem juntos? E Deus, somente Deus tem condição de resolver esse problema, essa equação impossível de ser justo e ao mesmo tempo nos salvar. Ele executou a sua justiça em Jesus Cristo,
Por isso que toda a maldição que cabia a mim e a você, caiu em Jesus. Então Deus foi justo, porque Deus nunca é neutro. Deus nunca fica olhando, passivo, olhando as coisas acontecerem, o pecado, a maldade. Deus sempre age, Deus sempre age, Deus sempre intervém. E Deus interveio no nosso pecado. Quando eu merecia maldição por causa do meu pecado, Deus amaldiçoou o Jaime em Cristo Jesus. Com isso, Jesus recebeu a minha maldição, e eu, por causa de Jesus, pude receber a salvação. Glória a Deus. Talvez nós não entendemos, irmãos. A gente fala em inglês essa expressão, take for granted. Talvez a gente não entende totalmente, presume, é a palavra. Presume que Deus apenas, como diria Voltaire, que Deus é bom, então Ele tem a obrigação dele perdoar todo mundo. Presumimos que o perdão é comum. Mas é um problema para Deus. Talvez nós não consideremos a gravidade do pecado. Que o pecado é a morte, que o pecado é um ato de desobediência contra Deus, que o pecado é um ato de desobediência contra o governo de Deus. Talvez nós nunca consideramos a santidade e a pureza de Deus, que o nosso pecado sempre ofende a Deus. Salmo 51, Davi diz, contra ti pequei, é o coração de Deus que eu ofendi. Talvez nós nunca consideramos a responsabilidade humana nos nossos pecados. Sempre buscamos atenuantes. Eu lembro quando eu estudava direito, não é? Que a gente tinha esta coisa de atenuante e agravante na hora da pena. Então, se uma mãe, por exemplo, ela mata o filho durante o parto, naquele estado puerperal ainda de dor, ela está talvez em transe, existe um atenuante e a pena ela é diminuída. Porque o juiz vai entender que aquela mãe não estava completamente dentro de suas propriedades de raciocínio. Então ele diminui a pena da mãe. A gente tem todos os atenuantes possíveis e queremos sempre passar a nossa responsabilidade para alguém. Quando nós deveríamos assumir a nossa responsabilidade. Essa sentença eu mereço, ele disse. Como é que você pode reagir dessa maneira? Nós merecemos essa sentença. Eu apenas preciso de misericórdia e do perdão do Senhor. Sabe que a cruz, eu estava vendo agora quando esse grupo ISIS, em inglês, ou EI, Estado Islâmico, em português, ele decapitou 21 cristãos no Egito. Hoje acredita-se que entre 200 e 300 cristãos estão presos na cidade de Tikrit, no norte do Iraque. Hoje foram, por alguma razão desconhecida, soltaram 19. Mas quando eles mataram e decapitaram esses 21 cristãos no Egito, eles mandaram uma mensagem dizendo, uma mensagem à nação da cruz. Estamos mandando uma mensagem para a nação da cruz. O filósofo alemão Nietzsche, ele zombava de Deus e dizia assim, o Deus da cruz. Onde já se viu um Deus da cruz? Eu lembro quando eu estava na Ásia, alguns anos atrás, eu pude entrar dentro de um templo e eu vi este Buda grande, gordo, enorme, com uma barriga grande, uma boca grande, e ele estava sentado lá, folgado e bem. E naquele momento que eu vi aquele homem gordo, enorme diante de mim, eu imaginei a cruz de um Cristo com seu corpo esmagado, sangrando, por causa de mim. E aí Nietzsche dizia, como é que pode um Deus da cruz? Pois é na cruz que o apóstolo Paulo diz que ela é vergonha, ela é zombaria, ela é motivo de escárnio para quem não a tem, para quem não a conhece. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus para a nossa salvação. É lá, essa terceira cruz da redenção, que sustenta todas as coisas. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que o sangue precioso de Jesus foi conhecido antes da fundação do tempo. O sangue da cruz de Jesus Cristo, Deus já o conhecia antes que Ele mesmo tivesse criado o mundo. Porque é por este sangue que Jesus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, salvou aquilo que Ele quis salvar.
E o homem, como dizia Martinho Lutero, um homem que deseja mesmo ser salvo, ele tem que se colar e pregar naquela cruz e viver apenas aquilo que a cruz lhe permitir. Que a sua carne deve ficar como um amálgama grudado naquela cruz. E eu vou caminhar e andar apenas o que a cruz me permitir. O meu corpo não manda mais. Esse é um domínio da cruz sobre nós, sobre aquele que olha para a cruz e sabe que a cruz é isso. Foi na cruz que o justo morreu pelo injusto, diz Pedro 3,18. Foi lá na cruz que o justo pelo injusto. Esse homem não fez mal algum. Nenhum, diz aquele homem. Aqueles homens, meus irmãos, os dois tinham uma sentença sobre eles. Os dois iam morrer. Jesus não. Jesus não tinha uma sentença de morte sobre ele. Jesus é a própria vida. Mas ele diz no livro de João, eu dou a minha vida. E ninguém pode tirá-la de mim. Mas eu dou para o resgate de muitos. É diferente quando alguém morre que já ia morrer mesmo. É diferente quando alguém morre que não ia morrer. E morre para que alguém fosse salvo. Ele intercedeu pelos malfeitores. Perdoa-lhes, Pai. 3 vezes nesse texto. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Aliás, Isaías já havia dito que ele intercederia pelos malfeitores. Quero terminar, meus irmãos, que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5,18, que Deus estava reconciliando consigo na cruz o mundo. Ele estava trazendo de volta o mundo para si. Eu estava no aeroporto de Calgary, eu recebi a notícia que meu irmão estava muito mal. Minha irmã já tinha saído, minhas outras irmãs, que moram em lugares distantes da onde a minha mãe mora, todos já tinham saído. E eu não conseguia sair. Estava com a passagem na mão, aliás, eu estava com a passagem para a África, eu ia para a África, cancelei. Mas eu não podia sair, porque para ir para a África, eu precisava de um visto para a Guiné Equatorial. Então, mandei meus passaportes para a Embaixada da Guiné Equatorial, em Washington. Eu não podia sair do país. E o meu irmão morrendo. Eu não tinha como sair. Fiquei em tanto desespero que uma noite, muito tarde da noite, eu corri para o aeroporto de Calgary. E fiz o improvável, bati em todas as portas e finalmente consegui falar com um oficial americano. E eu disse, eu preciso sair do país, preciso passar pelos Estados Unidos, eu não tenho um passaporte. Nada. Expliquei a situação para ele. Ele diz, amanhã eu te dou a resposta. Já era muito tarde. Ele me deu a resposta depois dizendo que eu podia viajar sem o passaporte. Eu tinha que pagar uma taxa de $580. Mas eu podia viajar. Comprei a passagem correndo. Corri para o aeroporto de manhã. Ou à tarde, não lembro mais. Eu angustiado, sabendo que meu irmão estava muito mal no hospital. E eu queria vê-lo vivo. Queria falar com ele. Queria orar com ele. Quando eu vejo uma mensagem, dentro do aeroporto eu estava, de Calgary, pronto para embarcar. Ele havia falecido. Eu saí da fila, corri para o banheiro do aeroporto. Eu chorei muito. Chorei muito, chorei muito, chorei muito. Não tinha ninguém ali, quase que eu abracei o homem que estava limpando o chão. Falei, eu preciso de um abraço. Eu tive ainda que fazer uma viagem de 20 horas até chegar ao Brasil. Viajei em silêncio, contendo as minhas lágrimas até Toronto. E fiquei 8 horas em Toronto esperando um outro avião. Angustiado, meu coração doendo meu coração. Até que eu já não estava aguentando mais, meus olhos ardendo de tanto que eu chorava. Eu estava pedindo a Deus um alívio, porque eu estava vendo que meu coração estava pressionado. Eu ainda tinha várias horas de viagem até chegar a São Paulo e depois ainda ao interior. E no momento eu fui para um canto e fui orar. Eu disse, Senhor, eu não estou aguentando. Enquanto eu orava, me veio à mente o Salmo capítulo 3. Em paz me deito, logo pego no sono e durmo, e acordo.
porque o Senhor me sustenta, porque a salvação é do Senhor. Naquele momento eu tomei aquela palavra para mim, dizendo: meu irmão logo dormiu, e logo acordou, porque o Senhor o sustentou através do vale da sombra da morte, e o colocou na presença dEle, porque a salvação pertence ao Senhor. Meus irmãos, me perdoem a emoção e tudo, mas no amor como pastor a esta igreja, se é uma coisa que você tem que considerar e não considerou ainda, é onde você vai passar a sua eternidade. O dia que o seu dia chegar, porque vai chegar. Eu vi isso 20 dias atrás. Aonde você vai passar a sua eternidade? E esta noite, como aqueles dois malfeitores ao lado de Jesus, não importa quem você é, quem você fez. Se você é um religioso há muito tempo, se você é um mentiroso, um adúltero, se você roubou, desviou dinheiro, você está diante da cruz de Cristo. E diante da cruz, ou você blasfema, ou você se rende. E a minha oração para você é que você pare de lutar contra a cruz e renda-se a ela. Nós vamos orar. Se você puder ficar de pé nesse instante. Ó Deus nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por essa noite, por tudo que fizemos aqui, pelo louvor, pela comunhão dos irmãos, pela Tua Palavra. Pai de amor, hoje nós nos colocamos diante de Ti, cientes de que não existe um escape para a morte, a não ser Jesus Cristo. Porque na cruz Ele matou a morte, Ele tomou para si a minha morte, e hoje para mim a morte está morta. Eu estou vivo eternamente com o Senhor. Assim, Pai, nós nos apresentamos a Ti. Eu coloco diante do Senhor esta palavra, que eu fiz de joelhos e com todo o meu coração e amor ao Senhor e a esta igreja. E o meu desejo, Senhor Deus, é que se há alguém entre nós, que até hoje lutou contra a cruz, talvez brincou de ser cristão, hoje possa de alguma maneira compreender um apelo da cruz e ter a convicção que aquele homem teve, que eu tenho hoje, de que hoje estaremos contigo no teu paraíso eterno. Assim é que oramos, Pai, que aquela cruz maravilhosa, que ela mesma, Senhor Deus, seja uma realidade hoje à noite na nossa vida. E que cada um aqui possa também ser crucificado nela. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E que cada um possa deixar a sua cruz e se crucificar junto com Jesus pela fé. E morrer com Ele, e só assim viveremos com Ele também. Nós estamos orando ainda, mas se alguém aqui hoje ainda não fez uma decisão, eu queria apenas que você levantasse sua mão dizendo: eu quero essa cruz de Jesus. Eu não quero mais me rebelar contra ela. Apenas levante a mão para mim. Deus te abençoe. Graças a Deus. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Amém. Eu já vi. Graças a Deus. Que o Senhor vá diante de nós como quem nos guia. Que o Senhor vá sobre nós como é o Deus que governa as nossas vidas. Que o Senhor vá ao nosso lado como um amigo constante de todas as horas. Que o Senhor vá por detrás de nós como aquele que nos protege. Que o Senhor vá por trás de nós como aquele que nos protege. Que o Senhor vá por debaixo de nós como a rocha firme sobre a qual caminhamos a nossa vida aqui e toda a eternidade. Que o Senhor vá dentro de nós como a própria vida que não tem fim, eterna para sempre, a vida com a qualidade divina. Oramos assim para a Tua glória, no único nome irresistível, o nome da cruz de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Você é livre para dar um abraço gostoso em alguém e depois descer para a nossa cantina lá embaixo. Tenho apenas um aviso.
Ai. Se você é um visitante hoje, a gente vai dar um abraço em você lá embaixo na nossa cantina, por favor. Venha, eu vi algumas pessoas aqui que eu não conhecia, mas nós vamos nos abraçar. Vamos louvar ao Senhor, cantar e descer para a nossa cantina. Dê um abraço em alguém do seu lado agora.